Meus irmãos, a paz do Senhor, é um motivo de alegria estar aqui na casa de Deus mais essa noite. Abra comigo em Isaías capítulo 60, versículo 1. Que fala o seguinte: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor de que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Irmãos, esses dias para trás eu vi um vídeo que me chamou muita atenção no meu celular, que fala o seguinte: um homem e seu cachorro passeava em seu sítio, e o cachorro caiu em um poço muito fundo, e o homem viu que não tinha jeito de pegá-lo. Então ele pensou: vou adiantar o sofrimento dele, vou jogar pazadas para enterrá-lo vivo. Mas o cachorro, em cada pazada que o homem dava, ele sacudia e dava a volta por cima, sacudia e dava a volta por cima. E sabe onde ele chegou? Ele chegou no topo, porque ele não aceitou ser enterrado vivo. Muitas das vezes as pessoas vão entrar em nossas vidas cheios de boas intenções, dizendo que é nossos amigos, mas quer jogar pazadas em nosso casamento, pazadas em nossos projetos, pazadas em nossos sonhos. Mas Deus nos fala nessa noite: levanta, sacode a poeira e vai para frente, porque o que Deus plantou em nossos corações e em nossas vidas, nenhum mal ou ninguém tirará. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença mais essa noite, meu Deus, pelo nome de Jesus. Senhor, primeiramente quero Te agradecer por estar aqui na Tua casa, estar na Tua presença, Papai querido. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Meu Deus, tire todo o mal de nossas vidas, tire todas as pessoas que não fazem bem em nossas vidas, Papai querido. Sabemos que necessitamos só de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tire todo o mal, tire toda qualquer pessoa que quer jogar pazadas em nossas vidas, pazadas em nossos planos, nossos projetos, Papai querido. Papai, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, continue abençoando cada pessoa que está aqui, continue abençoando cada projeto de cada pessoa que está aqui na Tua casa, te louvando e te agradecendo, Papai. Em nome de Jesus, meu Deus, sabemos, meu Deus, que sem o Senhor não somos nada. Em nome de Jesus, Papai querido. Senhor, nos dê um culto abençoado nessa noite. Abre nossos corações, abre nossas mentes. Meu Deus, que a Tua palavra preencha nossos corações. Em nome de Jesus, Papai querido. É isso que eu te peço e te agradeço nessa noite, meu Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Shalom. Graça e paz sobre a vida de todos vocês nessa noite. Que nós vamos meditar na palavra, né, mais uma vez. Antes de meditarmos, eu gostaria já de encaminhar as crianças lá para a escolinha, amém? Para nós adultos, né, eles também vão meditar lá nos fundos, e nós aqui vamos meditar na palavra. Em Juízes, irmãos,
Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 28. Juízes, capítulo 1, versículo 28. Juízes, capítulo 1, versículo 28. Vamos começar. E sucedeu, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquzibe, nem de Elba, nem de Afecá, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer do vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e Tsaalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos tirei e vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os meus deuses e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Nós lemos aqui, meus irmãos, algo que traz um ensinamento profundo para nós. Algo que aconteceu no sentido literal e espiritual, que traz ensinamentos para nós hoje, no sentido também literal e espiritual. Os filhos de Israel, as 12 tribos, eles haviam conquistado a terra prometida, e ali eles estavam recebendo a herança, as terras que cada tribo tinha direito. E Deus foi muito claro na sua ordem, porque Deus é muito claro naquilo que Ele nos instrui, naquilo que Ele diz que nós devemos fazer. A ordem era:
expelir todos os moradores daquela terra. Eles não deveriam aceitar ninguém. Mas não foi isso que os filhos de Israel fizeram. Eles expeliram apenas parte do povo, apenas alguns moradores, mas nem todos. Alguns ficaram ali junto com o povo de Israel, pagando tributos para o povo de Israel, para se manter naquele lugar. Aparentemente, quando nós vemos esta passagem, nós podemos olhar e achar que isso não foi errado, porque é dessa maneira que todos os impérios antigos agiam. Quando um império dominava um outro império, quando um rei dominava outro rei, este rei dominante, ele não destruía de imediato o reinado ou a cidade ou o forte do rei que foi dominado. Ele, o que ele fazia? Primeiro ele fazia um acordo, isso é, você me paga tributos e eu deixo vocês em paz. E isso aconteceu demais. Quando assim que a Síria se aproximou de Israel, assim que a Babilônia também se aproximou no início, era dessa forma. Você vê que quando Babilônia se aproxima de Judá, quem se rebelou primeiro foi o rei Joaquim, que não aceitou, e aquilo gerou uma série de problemas. Ele foi deposto, aí depois Edequias se recusa a pagar o tributo, e então Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói tudo. Mas era uma prática comum, mas Deus não queria que Israel praticasse isso. Deus não queria que Israel imitasse os outros povos existentes. Era para destruir tudo, era para eliminar tudo, era para expulsar todos os moradores, e eles assim não fizeram. E por eles não fazerem isso, o anjo aparece a eles e os diz: já que vocês não expeliram esses moradores, vocês não mandaram embora esses moradores, Deus não vai mandar embora mais esses moradores da vida de vocês. E é justamente desses moradores que vai surgir os laços que vão destruir vocês. Tem muito a ver com a palavra de Deus no futuro. Tem muito a ver com instruções do Senhor para a nossa vida. Isso é, Deus nos dá ordens e nos alerta de algo. Nós não fazemos, então Ele nos entrega a iniquidade. É uma prática que Deus faz conosco. Ele nos alerta e nos manda afastar. Não queremos, então Deus agora não vai afastar mais a iniquidade e vai deixar aquela iniquidade como laço na vida da pessoa para que ela se embarace naquela iniquidade. Por quê? Uma coisa que nós cristãos temos que ter em mente é que quando começamos a caminhar com Cristo e quando estamos caminhando a nossa caminhada com Cristo, algumas coisas nós temos que expulsar da nossa vida. Nós temos que expelir da nossa vida. Pequenas coisas, pequenas atitudes e até mesmo pessoas. Porque se nós estudássemos e se cada um de nós estudasse a fundo o poder da influência, nós íamos ficar muito surpreendidos com o que a gente ia ver. O poder da influência é algo tão profundo na vida do ser humano, que o poder da influência, ele é capaz de criar guerras, é capaz de encerrar guerras, é capaz de criar contendas, é capaz de criar paz. O poder da influência é algo muito forte na vida do ser humano. É forte até mesmo na vida dos animais. Eu uma vez estava observando o comportamento dos cachorros. Eu cheguei a ter 3 cachorros na minha casa. E eu percebi
que a atitude de um dos cachorros influenciava os outros. Isso é, eu tinha na minha casa uma cadela e 2 filhotes que cresceram depois. Eles não mordiam, mas quando eles começaram a ver a cadela, a mãe deles, morderem as pessoas, eles passaram a ter aquela prática. Por quê? Porque eles se influenciaram vendo a atitude da cadela. Então vejo que até os animais, o poder da influência existe. E isso no ser humano é amplificado exponencialmente. Muito maior. Nós somos influenciados por filosofias, por doutrinas, por pensamentos, por um monte de coisas que, se eu fosse citar aqui na mensagem, não ia acabar hoje. Eu estou tentando simplificar ao máximo. E quando nós nos convertemos, o que Deus diz é que nós devemos simplesmente expulsar essas coisas da nossa vida. Filosofias, doutrinas, pensamentos, formas, jeitos de ser. Por quê? Porque são justamente essas coisas que vão ser um laço para tirar a nossa paz e até mesmo para nos tirar do caminho de Deus. Aquilo que nós consideramos até mesmo como algo certo. Por quê? Porque assim como esse povo de Israel não viu problema nenhum nesses povos dominados, afinal de contas, eles já estão dominados, eles já nos pagam tributos, que mal eles podem nos fazer? Muitos. Vocês se lembram de Balaão? Balaão, mesmo não sendo um israelita, Deus deu o dom para ele de profeta. E Deus deu a oportunidade para Balaão profetizar bênção sobre a vida do povo de Israel. O que Balaão fez? Balaão não profetizou maldição sobre Israel, profetizou bem. Mas o que ele fez com o povo inimigo de Israel? O que ele fez? Olha, eu não posso profetizar contra o povo de Israel, mas deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês podem fazer com que o povo de Israel caia, sem eu profetizar maldição sobre eles. Basta vocês influenciarem eles. Como? Com mulheres. Coloquem as mulheres de vocês para coabitarem com as mulheres, com os filhos de Israel, que vocês vão conseguir perverter o coração deles. Vocês vão conseguir influenciar eles e eles vão cair na idolatria. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso aconteceu na íntegra, quer dizer, o povo de Israel se envolveu com mulheres de outros povos e essas mulheres influenciaram esses homens a adorarem a outros deuses, o que fez com que eles caíssem, o que fez com que fosse laço. Mas veja que tudo isso poderia ter sido evitado se eles tivessem obedecido a Deus. Quando nós nos convertemos, Deus manda nós deixarmos algumas coisas, pensamentos, doutrinas, ensinamentos errados e até mesmo pessoas. E aí que está a questão da obediência. Porque se nós não obedecemos verdadeiramente aquilo que Deus está dizendo, essas coisas que nós vamos deixando fazer parte da nossa vida, ela fatalmente nos leva para o laço e nos leva à queda. Sabe aquela filosofia que a gente acha muito bonito? Pois é, mas é essa filosofia que, se a gente não abandonar, a partir do momento que a gente se torna cristão, cria um laço sobre a nossa vida. E eu não vou entrar aqui nem em questões políticas, não vou entrar aqui nem em escolas de filosofia, não, eu não vou entrar nesse tipo de assunto. Como eu disse para os irmãos, o negócio é simplificar. A Bíblia fala no Salmo 1 que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer?
que nós não devemos o quê? Compartilhar das mesmas coisas dos escarnecedores, porque isso vai acabar virando um laço na nossa vida. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos odiar, ou até mesmo não conviver. A gente convive com pessoas das mais determinadas fé, da mais determinado tipo de gente, mas o que Deus diz é, a gente não deve se assentar. O que é se assentar sobre alguma coisa? É você fazer parte daquilo. Se assentar é fazer parte. Quando Jesus fala lá que quando ele retornar vai fazer o seu povo se assentar com ele no reino do Pai, ele não está dizendo que nós vamos nos assentar no trono de Deus. Ele está dizendo que nós vamos ser participantes do reino, como servos. É isso que ele quis dizer. E assim, quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes Deus fala para nós que nós devemos tirar da nossa vida determinadas coisas. Nós não tiramos, isso acaba nos influenciando e criando laços para a nossa vida. Muitos laços. Você veja que tem tantas coisas que nos afastam de Deus, muitas vezes sem nós percebermos, e muitas vezes nos cria laços. Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais fácil da gente entender. Quando um cristão se converte, eu não estou dizendo, eu não seria tolo de falar uma coisa dessa, que é pecado ver filmes de terror. Mas com certeza filmes de terror é algo que não convém e não é lícito a um cristão, porque isso gera laço. Uma vez, eu fiz um atendimento a uma família, e quando essa família, eu comecei a atendê-los, havia um laço sobre a vida deles. As crianças estavam endemoniadas, quase endemoniadas, viam vultos, gritavam, não dormiam à noite. E aí o que aconteceu? Eu conversei com a família, fui conversando. Eram pessoas que não tinham critério naquilo que eles assistiam. As crianças assistiam filme de terror. Aí eu digo uma coisa para você: isso gerou ou não gerou um laço? Será que a pessoa meditando na palavra, ela não percebe que aquilo ali é um laço? Com certeza ela percebe que é um laço. Só que por ela não expelir, não colocar para fora, achar que aquilo é inofensivo, é apenas um filme, é apenas um entretenimento, pois é exatamente esse entretenimento que gerou uma série de problemas naquela casa. Inclusive com fenômenos paranormais dentro daquela casa. Tem certas coisas que é muito claro que Deus manda a gente colocar para fora, mas por nós acharmos que aquilo ali não vai fazer nenhum mal e é inofensivo, nós não colocamos fora. Lá na frente, aquilo ali vai ser o motivo da queda. Lá na frente vai ser. E eu digo em qualquer coisa, porque o poder da influência sobre o ser humano é algo muito grande. Vocês podem pegar qualquer coisa de exemplo, porque tem certas coisas que não é nem necessário a gente dizer que não convém ao Filho de Deus, a um eleito, a um cristão. Seria chover no molhado. Muitas e muitas coisas, quando nós meditamos na palavra, sabemos que aquilo ali é algo que nós temos que tirar, mas nós mantemos. E é impressionante a quantidade de laço que essas coisas surgem lá na frente, porque nós achamos que isso não controla, achamos que isso não gera influência. Mas veja bem, Salomão tinha mais sabedoria que todos nós. Salomão,
tinha mais sabedoria que todos nós. Mas veja que Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, que não adiantou de nada, para ele, né? Mesmo com toda aquela sabedoria, Salomão foi influenciado pelas suas namoradinhas. Era 700 esposas e 300 concubinas, já ao contrário. 300 concubinas, 700 esposas. Uma coisa assim, né? Mas enfim, as suas namoradinhas o influenciaram a adorar outros deuses, o homem mais sábio de todos os tempos. Será que ele não sabia? Será que ele era tão burro que ele lia a Torá e não entendia que ele deveria se afastar daquilo? Quando ele lia lá o Pentateuco, quando ele sabia das leis de Moisés, ele sabia. Será que ele era tão ignorante assim? A gente está falando do homem mais sábio que teve, que de sábio só pela influência do Espírito Santo, porque na carne não era sábio coisa nenhuma. Ele sabia que Deus não queria que ele se envolvesse com aquelas mulheres. Ele sabia daquilo, mas ele achava que aquilo era inofensivo, é apenas para eu ter as minhas práticas excêntricas sexuais, pois foi justamente aquilo que influenciou Salomão e o levou ao satanismo. Irmãos, isso mesmo, ao satanismo. Ou você acha o quê? Que culto a Baal é o quê? Culto a Moloque é o quê? É satanismo. Então veja que uma simples influência transformou o homem mais sábio que teve, né? Que escreveu vários provérbios, escreveu Eclesiastes, num satanista. Então veja o poder da influência. O que é uma pessoa não tirar da vida dela aquilo que tem que ser tirado? É como amizades. Eu acho, irmãos, o seguinte: há pessoas e pessoas. Se você tem força mental para ser um influenciador, tudo bem. Mas agora, se você não é um influenciador, com certeza o amigo vai te influenciar. Não tem esse negócio de, não, eu vou sim conviver com esse amigo porque eu vou levar ele ao Evangelho. É muito mais fácil esse teu amigo. Se você não tem estrutura suficiente na palavra, se você não tem uma mentalidade, eu diria assim, um espírito forte, um espírito contestador, aquele espírito que não se entrega, que não se deixa influenciar por ninguém, pode até ser. Agora, se alguém tem um espírito fraco, é o contrário, é a pessoa que vai levar ele para os maus caminhos. É como o jugo desigual. É como eu sempre aconselho, vamos supor, o irmão que quer casar com uma irmã, com uma mulher que não é cristã, ou a mulher quer casar com um homem que não é cristão, e é sempre a mesma ladainha. Não, eu vou levar ele para Cristo. Não, eu vou levar ela para Cristo. Vai nada. É muito mais fácil a pessoa do mundo te levar para o mundo do que você levar essa pessoa para Cristo. Ah, pastor, mas e a fé? Eu acho uma coisa engraçada no povo de Deus. Quando o povo de Deus tem que crer e ter fé, ele não tem. Quando o povo de Deus tem que usar a fé na hora certa, ele não usa. Por exemplo, quando o povo de Deus tem que crer para ser curado, ele não acredita. Quando o povo de Deus tem que crer para ser abençoado e para ser próximo, ele não crê, ele acha que é besteira de pastor. Agora, quando ele não tem que crer, ele tem que tomar uma atitude, aí ele acha que é fé. Não, é Deus, eu vou servir a Deus e Deus vai me livrar das más influências. É isso que você não tem que crer. É isso que você não tem que usar fé. Nisso é a nossa atitude.
Somos nós que temos que nos afastar, somos nós que temos que ter o senso crítico e saber aquilo que nós devemos ou não devemos nos afastar, e não achar que vai acontecer uma coisa mágica, mística, que vai nos afastar, o certo ou o errado. Gozado isso. Quando tem que usar a fé, realmente, quando tem que ser usada a fé, não se usa. Agora, quando tem que usar a fé para uma coisa nada a ver com misticismo, ou com milagre, ou alguma coisa desse tipo, e as pessoas querem usar. Só que nessa questão aqui, não é questão de fé, é questão de obediência. Por exemplo, foi dada uma ordem para esse povo: vocês vão expulsar essas pessoas. A forma como vocês vão expulsar é a fé. Aí sim, é a fé. Eu vou dar força para vocês vão guerrear contra esses povos, vocês vão expulsar eles. Isso é fé. Mas agora, a questão de expelir, não deixar ninguém, não é uma influência sobrenatural de Deus. Os líderes que deveriam dizer: não, é para expulsar e pronto, negócio encerrado. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que ter fé para ser curado, a gente tem que ter fé para ser próspero. Agora, para a questão de nós discernirmos o certo e o errado e tirar coisas da nossa vida ou não, isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com você ter critério, meditar na palavra, saber o que é o certo e o que é o errado e cumprir. Desde quando precisa ter fé para fazer isso? Não precisa ter fé. Não precisa. Ou é necessário crer para obedecer isso aqui? Deus, você está vendo claramente na palavra que algo é nocivo para o seu espírito. Precisa vir um anjo do céu dizer que isso é nocivo? Ou precisa acontecer algo sobrenatural que afaste aquilo de você? É obviamente que não. É óbvio que, vamos supor, você sabe que algo é nocivo, mas você não consegue expulsar isso da sua vida. Então é claro, você vai orar ao Pai e vai dizer: Senhor, afasta isso da minha vida, porque isso tem sido um problema. E Deus, aí sim, aí Deus vai afastar. Mas você já fez a sua parte de expulsar. Seu coração já não está mais naquilo. Por exemplo, eu conheço o caso de um irmão que ele trabalhava no Japão e ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele via que ele trabalhava 12 horas numa fábrica e ele não conseguia ter tempo para estudar, meditar. Aí ele começou a ver que aquilo ali era um laço para a vida dele. Só que, claro, né? Ele não ia simplesmente sair dali e ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ele começou a orar a Deus: Senhor, tira isso de mim. Eu quero ter tempo para meditar na tua palavra. E Deus fez um milagre na vida dele. Deus tirou ele da fábrica e hoje ele vive só do ensino da palavra de Deus. Ele é um professor que ensina a palavra de Deus e vive a vida dele com isso. Isso é, ele teve a percepção, orou e aí sim, Deus agiu. Agora, irmãos, tem casos que francamente somos nós que temos que ter o critério de saber. Tem coisas que, né, a gente não precisa ouvir que é certo ou errado, porque realmente, né, tem pessoas que sabem o que é o certo e o que é errado, mas elas têm que ouvir do pastor. Se o pastor não disser que é errado olhar para a mulher do próximo, então eu vou acreditar que é certo, mesmo a Bíblia dizendo que é errado. Se o pastor não disser que eu não posso beber e me entupir de tomar cerveja, eu vou acreditar que uma cervejinha não vai fazer problema nenhum. Mas eu tenho que ouvir do pastor isso aí. Será que tem que ouvir, irmãos? Uma vez, essa história foi engraçada. Um irmão me perguntou assim, na época eu não era pastor, eu era só professor: professor, e se eu tomar uma cervejinha? Só tomar uma cervejinha sem me embebedar? Me mostra, porque na palavra não está escrito. Ele me perguntou isso, a sala de aula estava cheia. Aí eu pensei: é hoje. Quis me envergonhar, mas eu vou te dar nos dedos hoje.
Aí eu peguei e disse assim: irmão, a Bíblia não precisa estar escrito não beba Antártica e Brahma Chopp para você não beber, tá? Mas já que tu está perguntando isso, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu pegasse uma garrafa de cerveja, tá? E jogar assim no altar da igreja, no púlpito assim, derramar, o que o senhor vai achar disso aí? Ah, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia, aquilo ali é o santuário, aquilo ali é o templo de Deus. Ah, é? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí? Vai, joga a cervejinha no templo do Espírito Santo, vai. Ó, parabéns, lindo. Joga. O nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Cervejinha lá no templo do Espírito Santo. Você está entendendo, irmãos? Tem coisas que tem gente que quer fazer uma ginástica mental para aceitar algumas coisas. Não, pastor, Deus concorda. Ah, Jesus tomava vinho. É óbvio que ele tomava vinho. Tem até ginástica mental ao contrário, né? Tem gente que diz, não, aquilo ali era um suco de uva. Que suco de uva? Aquilo era vinho. Pelo amor de Deus, era vinho. Olha a cultura da época, olha a situação, é totalmente diferente de hoje. Agora tem gente que faz uma ginástica mental, não, mas Jesus tomava vinho. Ah, mas, irmão, veja que a partir do momento que você começa a fazer ginástica mental para tentar aceitar alguma coisa, é porque aí tem coisa errada. E eu vejo que muitas vezes, irmãos, a gente quer aceitar coisas na nossa vida, a gente sabe que a palavra diz o contrário, mas a gente faz aquela ginástica mental para aceitar. Não, eu vou aceitar isso aqui, porque a tradução da Bíblia está errada, porque lá no original quer dizer isso, Aí a pessoa começa a fazer uma ginástica mental para aceitar determinadas coisas. Eu só acho difícil fazer essa ginástica mental com Machia, né? Conosco até pode fazer, né? Mas com o homem lá o negócio complica, né? Porque ninguém passa migué no homem. A gente pode passar as pernas em nós mesmos. A gente pode enganar a si mesmo, a gente pode viver no auto-engano, achando que está tudo bem. Eu posso ser cristão, mas eu posso fazer o que eu quiser, posso me vestir do jeito que eu quiser, O corpo é meu. Eu acho tão engraçado essa história, né? O corpo é meu. Também uma vez me perguntaram, um solteiro pastor, se ele cobiçar uma mulher, mas ele é solteiro, ele não está em adultério. Olha a ginástica mental. É mesmo? E você acha que antes de você casar, o teu corpo é de quem? Teu corpo pertence a quem antes de você casar? Meu corpo é meu. Teu coisa nenhuma. Teu corpo pertence ao Senhor. E se você ter relação antes do casamento, o que você está fazendo? Você está adulterando também. Está fornicando também. Você está quebrando uma aliança também, porque antes de você se entregar, ou a mulher se entregar para o cônjuge, ou o cônjuge se entregar para a mulher, antes disso você pertence ao Senhor, amém? Então olha a ginástica mental que se faz para tentar legalizar coisas que a Bíblia proíbe, e que Deus manda a gente tirar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Mas a porta é estreita, uai. A porta sempre foi estreita. Há 2053, anos, que a porta é estreita. Sempre foi. Ela não passou a ser larga. Então, irmãos, Deus fala com cada um. E Deus diz o que cada um tem que tirar da sua vida para tudo ir bem. Deus fala. A pessoa quer continuar, ela que continue, mas aguente as consequências.
Eu não posso obrigar ninguém a nada. O meu papel é pregar o Evangelho, que no caso aqui nós é ministrar, né? Pregar a gente prega para o incrédulo, para os irmãos a gente ministra. Agora, a gente tem coisas que Deus tem que tirar de nós. Nós não queremos tirar, o problema é nosso. Vamos assumir as consequências. E ela vai vir, e não adianta chorar. Ah, pastor, aconteceu isso, é mesmo, né? Aconteceu, né? E aconteceu dentro de uma obviedade. Que eu digo uma coisa: nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser. Mas cada coisa que nós fazemos gera uma consequência. Cada coisa. Pode não gerar consequência na hora, mas lá na frente vai gerar. Lá na frente gera. A gente pega casos, por exemplo, de irmãos que muitas vezes vêm para a igreja e o nosso único papel é orar para a cura dessa pessoa, para que Deus venha ter misericórdia e para que o poder dele se manifeste. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja doentes por excessos do passado. E uma hora a vida cobra, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm para a igreja com cirrose, mas é porque a vida cobrou anos e anos e anos de consumo alcoólico. Nesses casos, o que nós fazemos? Nós clamamos a Deus, oramos, temos fé, para que haja restauração, e automaticamente nós já sabemos o motivo disso. Houve um excesso, isso é, houve uma consequência daquilo que a pessoa fez. Mas a Bíblia diz, irmãos, e eu digo uma coisa: tudo que está na palavra de Deus, esteja certo que é como o próprio Senhor falou, não vai cair um tio da lei. E Jesus não veio revogar a lei. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos libertou das obras da lei. Isso é, ninguém precisa fazer circuncisão no pênis, ninguém precisa sacrificar animal num templo e nem fazer oferta de manjares. Nós estamos livres das obras da lei, mas nós temos que sim que obedecer os mandamentos de Deus. Uma coisa é as obras da lei, outras são os mandamentos. Jesus veio cumprir, veio dar o verdadeiro cumprimento. Ele não veio abolir a lei. Então, irmãos, talvez a gente se pergunte por que uma palavra dessa? Porque muitas vezes o simples fato de nós tirarmos algumas coisas da nossa vida nos abençoa. Às vezes, pequenas coisinhas que nós tiramos da nossa vida é o suficiente para nós sermos plenamente abençoados por Deus. Porque às vezes o que está impedindo a nossa vida de ir para frente são coisas que Deus já mandou nós nos libertarmos, nós tirarmos, e nós não tiramos. E temos que tirar. Pode ser que falte apenas isso para que a obra de Deus se complete na nossa vida. Só que Deus não abençoa rebeldes. E quando nós sabemos o que temos que nos libertar e não nos libertamos, mas estamos sendo rebeldes com Deus. Amém?